Em algum momento você acreditou que faria algo maior, que faria algo melhor e que faria a diferença. Você acreditou que nessa altura do campeonato a sua vida estaria resolvida ou um pouco melhor. Eu sei que as coisas não saíram bem como você tinha planejado. Mesmo diante das dúvidas dos outros, você manteve a fé. Mas a sua falta de resultados agora pode estar minando a certeza que um dia você teve. Acontece que você está no meio do caminho agora. Talvez desanimado, talvez cansado, mas desistir não é uma opção. Sua falta de resultados não pode anular sua capacidade de acreditar. É justamente essa capacidade de acreditar que vai acabar com sua falta de resultados. Há uma diferença razoável entre pessoas que avançam na vida e aquelas que vão viver a vida apenas querendo, sem fazer o esforço necessário para que isso aconteça. Essa diferença está na sua visão de mundo, o modo como você vê a vida e como age a partir daí. Tudo aquilo que você conquista ou não conquista é consequência direta de suas ações e pensamentos. Um desempenho de qualidade começa com a qualidade das suas atitudes, as quais, por sua vez, refletem a sua filosofia de vida. Para continuar aprendendo, crescendo e se tornando uma pessoa melhor em todos os aspectos, é fundamental definir sua filosofia de vida. A forma como adota uma filosofia de vida, ou a falta dela, tem um impacto direto em suas ações, determinando o que você alcança ou deixa de alcançar. Este vídeo não é exclusivo para aqueles que não têm uma filosofia de vida clara, mesmo que você não tenha essa dificuldade. Mas esse conteúdo será benéfico para aprimorar a maneira como você definiu seus valores e princípios. Vamos buscar dentro do estoicismo os conceitos e ensinamentos para que você possa praticar as seguintes ações diariamente. Esses conceitos são exercícios e ferramentas que podem mudar completamente sua jornada. Por isso, te convido a ficar até o final desse vídeo e deixar o seu like e, se for novo por aqui, a se inscrever no canal e nos ajudar a levar essa clareza mental para mais pessoas. 1. Qual é a sua motivação? A palavra motivação pode ser definida como os motivos para a ação, ou seja, as razões que encontramos para fazer algo que nos leva a um lugar onde queremos estar. Se quero perder peso, por exemplo, tenho razões para me exercitar na academia e melhorar minha alimentação para conseguir isso, portanto estou motivado. Mas na prática do dia a dia não é tão simples assim. A todo momento vemos pessoas estabelecerem seus próprios objetivos e se sabotarem, se abandonarem, não fazendo o que é necessário para atingi-los. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Marco Aurélio nos desafia a refletir sobre o propósito para o qual fomos criados quando questiona: tudo, um cavalo, uma videira, é criada para algum dever. Para que tarefa então você foi criado? Por sua vez, Epicteto nos lembra dos diversos papéis que desempenhamos na vida e da necessidade que temos de executá-los diariamente, comprometidos em fazer nosso melhor. Os papéis inerentes ao nosso nascimento, como filhos, irmãos, irmãs, tios, tias e aqueles que escolhemos desempenhar, empresários, funcionários, marido, esposa, amigos e muitos outros na nossa jornada. Os estoicos acreditavam que cada um de nós tem um propósito, algo para o qual fomos criados, e é nosso dever cumprir esse propósito com esforço e honra. Porque é o propósito que te faz sair da cama todas as manhãs, enfrentando mais um dia com determinação. Ao pensar na razão significativa que mantém a chama da motivação acesa, é válido considerar o conceito japonês de Ikigai. Esse conceito japonês, que significa razão de ser ou força motriz para viver, combina 4 elementos cruciais na vida: paixão, o que você ama fazer; vocação, o que o mundo precisa; missão, o que você é bom em fazer; e profissão, o que você pode ser pago para fazer. Quando você encontra um equilíbrio entre esses 4 elementos, descobre o seu Ikigai, um lugar onde sua vida se torna significativa e plena. Reflita sobre esses 4 pontos. Liste 10 respostas para cada um deles, selecionando suas 3 favoritas, e fazendo isso, estará perto do que o motiva. É muito importante que faça esse simples exercício, por isso vou os repetir agora. Primeiro, qual é sua paixão? O que você ama fazer? Segundo, qual é sua vocação? O que o mundo precisa? Terceiro, qual sua missão de vida? O que você é bom em fazer? Quarto, qual sua profissão? O que você pode ser pago para fazer?
É como encontrar o propósito que une o que você ama, é bom em fazer, pode contribuir para o mundo e também lhe proporciona meios financeiros. Essa ideia é uma ferramenta útil para encontrar um sentido mais profundo na vida. 2. Replante seus sonhos. Assim como a musculação é feita para manter o corpo saudável, seria bom ter algum tipo de arte para cuidar da saúde da alma. A resposta clara é que a filosofia, e consequentemente o filósofo, deveriam ter o papel de cuidar da alma. Os primeiros estoicos diziam que o estoicismo foi criado para curar almas. E essas duas ideias, autoconhecimento para ser feliz e para viver uma vida boa, e a filosofia como uma forma de terapia para a alma, foram os alicerces do estoicismo. Muitos de nós desistimos de planejar nossas vidas e sonhar. De alguma forma perdemos isso, ou por ter nossa alma machucada, ou por deixarmos de acreditar na vida, ou ainda por não acreditarmos que podemos mais. Acabamos nos tornando desistentes de nossos sonhos. Existem 3 tipos de desistentes. Primeiro, quem não acredita ainda, ou seja, não vê o sonho como uma possibilidade. Um exemplo é a Marcela, que trabalha como designer júnior em uma agência de marketing, ganhando pouco mais de R$ 2.000 por mês. Na cabeça dela, não existe a possibilidade de comprar uma casa, pois acha isso irreal com seu salário e sua condição de vida, eliminando toda a possibilidade de plano de ação ou planejamento para conquistar esse objetivo, como se cortasse o mal pela raiz. Se você não considera possível que um sonho se torne realidade, você nunca agirá para que isso realmente aconteça. Se você tentar, talvez não consiga, mas sem tentar, suas chances são iguais a 0. Segundo, quem não acredita mais. Quando você não acredita mais, cai no autoabandono, se contenta e quer arrumar um emprego para pagar os boletos e apenas seguir levando. Um exemplo é a Carol, casada, sustentando a casa sozinha enquanto o marido está desempregado há quase 2 anos e não demonstra interesse em procurar trabalho. Ela se contenta com um emprego para pagar os boletos e perdeu a fé na vida, incapaz de planejar ou sonhar, pois não acredita que pode superar a situação. Quando você não acredita mais, é como estar em um rio, seguindo o fluxo, para onde a maré te levar, sem controle sobre sua vida. O autoabandono é quando a gente mesmo já não se percebe. Cumprimos nossas obrigações, mas é como se não estivéssemos mais presente para nós mesmos e nossos sonhos. Terceiro, quem não acredita que pode mais. Quando a pessoa está bem financeiramente e estável na vida e em seus relacionamentos. Como o Elias, funcionário público, tem sua casa e um relacionamento estável, mas deixou de acreditar que pode fazer mais, e a cada ano vê sua vida confortável e cada vez mais paralisada. Porque sempre pensa, já tenho um emprego bom, tá ótimo. Ele se contenta com o emprego atual e deixa de buscar mais aprendizado, sonhos ou planejamento para seu desenvolvimento. Essa situação é sem dúvidas a que mais nos engana, pois muitas vezes deixamos de realizar nosso verdadeiro potencial na vida porque nos contentamos com metade do nosso progresso. Quando desistimos, começamos a racionalizar nossas justificativas e acreditamos em qualquer coisa negativa. Ter uma filosofia de vida é replantar seus sonhos todos os dias, ter um caminho iluminado para melhorar continuamente a si mesmo. Você pode se identificar mais com o primeiro, segundo ou terceiro exemplo, ou até uma mistura deles. Mas o importante é que você saia desse vídeo decidido a replantar seus sonhos. Sonhos é a coisa mais particular que alguém possa ter. E você é dono de uma mensagem única para passar para o mundo, para cumprir seu papel, como somos lembrados pela visão estoica. Se você nunca viveu um ano acreditando plenamente em si mesmo, nunca disse vou dar o meu melhor. Comprometa-se a fazer isso a partir de hoje. Comprometa-se a partir de agora. Comente. Vou dar o meu melhor, e a data em que está assistindo esse vídeo. Quando não aprendemos, as situações na vida se repetem de maneiras diversas, em contextos e circunstâncias diferentes. Os estoicos nos mostram essas verdades há 2000 anos. Defina sua filosofia de vida e comece a replantar os seus sonhos. Não importa com qual perfil de desistente você tenha se identificado, nossa essência não dilui, apenas às vezes deixamos coisas se acumularem, mas ainda permanecemos os mesmos, com a mesma capacidade da qual fomos forjados, para ver e sentir o mundo à nossa maneira. 3. Nada poderá te ferir.
Quando pensamos que nada pode nos ferir, temos a ideia de que, como em um passe de mágica, nos tornaremos imunes aos problemas e dificuldades da vida, sejam eles causados pelo nível de sucesso ou por fases difíceis. Nada pode nos garantir essa imunidade. Entretanto, ter uma filosofia de vida sólida e bem definida nos ajudará a passar por esses desafios inteiros emocionalmente. O filósofo estoico Epicteto, por exemplo, não defendia a ideia de ser insensível como uma estátua para evitar emoções extremas, como raiva, medo, angústia e ansiedade. Em vez disso, os estoicos desenvolveram a terapia das paixões, que em vez de negar ou reprimir essas emoções, as transformaria por meio da compreensão. Como, por exemplo, o Mateus. Ele acabou de sair de um relacionamento e está se sentindo muito triste e completamente frustrado com isso. A ex dele sempre gostava de festas, beber e fumar. Enquanto o Mateus estava focado em construir algo a mais em sua vida, estudando e se esforçando para se desenvolver. Ele se sente horrível, pois não pôde dar a ela o que ela queria. Aos olhos dele, esse fim de relacionamento é um fracasso total e sente todo o peso e culpa por isso. Por outro lado, temos o Renato, que se inscreveu no nosso canal, ativou as notificações e, desde que começou a assistir nossos vídeos e a se aprofundar mais no estoicismo, vem se esforçando para colocar esses ensinamentos em prática em sua vida. Ele também terminou com a namorada pelos mesmos motivos. Mas Renato consegue enxergar a situação de uma forma diferente. Ele não vê o término do seu relacionamento como um fracasso. Ele entendeu que não podia controlar os desejos e necessidades da sua ex. Por mais que goste dela, entendeu que isso está fora do seu controle. E sabe que, agora os dois estão livres para encontrar pessoas que mais combinem com seus valores, seus hábitos e seus objetivos de vida. Este término de relacionamento é apenas mais um capítulo em sua vida. E, em vez de se sentir fracassado, ele vê a situação como uma oportunidade de recuperar sua felicidade, já que estava perdendo no relacionamento. Na visão estoica, uma situação nunca é boa ou ruim. É sempre objetivo. No entanto, a maneira como você responde pode ser boa ou ruim, e você pode controlar isso. A atitude estoica envolve a compreensão do que podemos e do que não podemos controlar. Não temos controle sobre as ações e emoções de outras pessoas, mesmo que nossos relacionamentos sejam íntimos. Mas em todo momento temos controle sobre nós mesmos. Controlamos nossa interioridade, nosso mundo interior, composto pelos nossos pensamentos, sentimentos, julgamentos e como reagimos a tudo o que nos acontece. Temos total controle sobre nosso mundo interior, por isso podemos mudar nossos julgamentos e a forma como agimos. Pois o sentimento que cada situação pode nos causar ou nos trazer vem dos nossos julgamentos sobre os eventos. Cometer um erro ou entrar em um relacionamento furado não causa tristeza imediatamente. A tristeza surge quando você interpreta o erro como algo ruim, quando acreditamos que um erro é a pior coisa de nossas vidas. Mudar a maneira como você pensa sobre erros pode transformar a emoção associada e proporcionar paz de espírito. Em vez de ver o erro como um fracasso, encare-o como uma oportunidade de aprender. Cada erro é uma chance de progredir e crescer. Ao adotar essa perspectiva, você transforma o erro em uma valiosa lição, construindo um caminho para o desenvolvimento pessoal. O mesmo acontece quanto à ansiedade. Quando acreditamos que não temos controle, ela automaticamente nos consome. Pensar como um estoico leva tempo e prática. Isso pode ajudá-lo a ser mais feliz na vida, porque você para de se estressar com coisas que estão fora de controle. Se você não pode fazer nada sobre algo, não desperdice sua energia com isso. Por outro lado, você pode gastar sua energia em coisas que pode controlar. Dessa forma, você pode se desenvolver em uma pessoa melhor e mais sábia. Essa abordagem buscava transformar essas emoções por meio da compreensão, em vez de simplesmente reprimi-las ou se deixar consumir por elas. Compreenda o que você sente. Veja cada situação como um estoico e transforme suas emoções através dessa compreensão. 4. Suas ações falam mais que seu discurso. Suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Essa frase é do autor e pensador norte-americano Ralph Waldo Emerson, dita no século XIX, mas cá para nós é absurdamente atual. Na nossa vida cotidiana,
Seja nos nossos relacionamentos pessoais ou no ambiente de trabalho, observamos as nossas palavras sendo sufocadas pelas nossas atitudes e até mesmo sendo contraditas. Alguns exemplos muito simples. Quero ser mais amável e compreensivo no meu relacionamento, mas na prática, faço várias críticas e julgamentos, reclamando e apontando os erros o tempo todo. Quero ser um profissional respeitado e progredir profissionalmente, porém, constantemente procrastino a entrega de projetos e fico me distraindo no celular durante reuniões. Quero realmente cuidar da minha saúde, no entanto, falho em me organizar e acabo pedindo um fast food. Preciso equilibrar minha vida pessoal com a profissional, mas na prática sou o primeiro a chegar e o último a sair. Quero aprender e criar uma mudança no meu estilo de vida, mas tenho resistência em me inscrever no canal e assistir aos conteúdos para começar a praticar. De verdade quero mudar, sair das dívidas e ter educação financeira, mas na prática passo o cartão de crédito na primeira oportunidade que surgir. Uma coisa é estudar a guerra e a outra é viver a vida de um guerreiro. Independentemente do seu discurso, suas palavras perdem valor diante das suas ações realizadas. Como nos lembra o filósofo e um dos mais respeitados professores estoicos, o Epicteto, não explique sua filosofia, internalize-a. Algumas vezes caímos na armadilha de querer mudar apenas através do discurso, sem efetivamente agir. A maioria das pessoas nem percebe que o que faz não está de acordo com o que diz. Por isso, raramente procuram avaliar a si mesmas. Só é possível progredir de verdade quando você tem consciência de seus defeitos ou das áreas em que você pode melhorar. Sem nos esforçarmos para nos entender e sem levar a sério nossos valores, nos tornamos inconscientes a tudo isso, o que limita significativamente nosso progresso. Em outras palavras, seu exemplo mostra mais que suas palavras, e se não nos autoavaliarmos, corremos o risco de não saber onde cometemos erros. É necessário vigiar seu discurso e entender se suas atitudes correspondem ou não ao que você diz. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, praticavam diariamente o exame de seus erros, procurando maneiras de agir melhor no futuro. Nesse processo é crucial aprender a valorizar cada pequena mudança, ainda que pareça quase igual, isso é diferente. Uma pequena mudança de hoje pode significar uma mudança gigante amanhã. Não desvalorize nem as suas pequenas mudanças, nem as das pessoas com quem você convive. Para os estoicos, como Sêneca, o foco estava no progresso em direção à sabedoria e ao desenvolvimento de um caráter melhor, e o objetivo final era se tornar o melhor que podemos ser. 5. O que aconteceu com você e o que você vai fazer com isso? Cada um possui um modo de pensar que foi construído de diferentes formas ao longo da vida. Além da sua própria índole, há também as influências externas e o desenvolvimento natural que qualquer ser humano passa. Muitas coisas que aconteceram em sua vida você não tem controle, como por exemplo, o lugar em que nasceu, a estrutura familiar em que você cresceu, se teve apoio emocional e financeiro que possibilitasse o desenvolvimento integral das suas capacidades. Se teve que enfrentar problemas, fatalidades ou dificuldades. Muito do que vivemos não está sob nosso controle, mas uma coisa podemos controlar: como reagimos e como lidamos com cada situação que nos acontece. Podemos decidir se vamos lutar e retomar o controle em nossas vidas, vivendo sem racionalizar os nossos erros e defeitos, e se realmente vamos buscar viver a nossa vida não vivida. A vida que sonhamos e almejamos, isso está sob nosso total controle. Quando racionalizamos nossos erros, inventando desculpas sejam aceitáveis ou não, estamos mentindo para nós mesmos. Quando tornamos isso um hábito, estamos começando a acreditar na mentira. Uma coisa é mentir para nós mesmos, outra é acreditar na mentira. A única coisa que você controla é como enxerga e responde a tudo isso. Se pensarmos bem, não é a chuva, o calor, o chefe, o cônjuge, o carro, a profissão, o casamento, as crianças ou o emprego que você escolheu mal. Na maioria das vezes, é a própria pessoa que não se encontra. Portanto, não tente transferir para os outros os resultados que somente você, e mais ninguém, poderá reverter com a tomada de decisões mais sensatas. É ter uma filosofia de vida, consistente e duradoura. Aplique os conceitos. Se lembre que em todo o instante nossa mudança de vida sempre esteve em nossas mãos.
Cabe a nós decidirmos se queremos pegar o volante, ou abrir mão desse poder e seremos conduzidos. As palavras de Epicteto, filósofo estoico, encerram a nossa lição de hoje. A essência da filosofia é que um homem deve viver de maneira que sua felicidade dependa o mínimo possível de coisas externas. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe sua experiência com o estoicismo nos comentários. Assim, você nos ajuda a levar essas práticas a mais pessoas. Agora, para descobrir 10 mudanças de mentalidade que mudarão sua vida em 2024, assista o vídeo que está aparecendo à sua esquerda. Obrigado por assistir.